Era uma manhã envolta por uma névoa delicada no Jardim Botânico do Rio de Janeiro. O ar parecia mais denso, como se guardasse segredos antigos entre as copas das árvores e o murmúrio das fontes. O som dos passos de um homem ecoava pelo chão de pedras molhadas, um som ritmado, ansioso. Lucas caminhava rápido, desviando de turistas e jardineiros, segurando firme uma pequena pasta de couro que parecia pesar mais do que deveria. Dentro dela havia algo que o atormentava há semanas. Uma carta que jamais deveria ter existido. O sol ainda não havia rompido totalmente a névoa, e a cidade parecia suspensa num estado entre o sonho e o despertar. Lucas parou diante de um banco de madeira sob uma figueira centenária, o mesmo lugar onde, anos atrás, ouvira palavras que mudaram sua forma de enxergar o mundo. A lembrança ainda latejava em sua mente como uma ferida que nunca cicatrizou. Ele abriu a pasta, tirou a carta e ficou olhando para o papel amarelado, as bordas desgastadas, o cheiro de tempo. Havia algo naquela caligrafia firme e precisa que o deixava desconfortável. De longe, um homem o observava. Alto, expressão calma, vestia roupas simples, mas seu olhar denunciava uma curiosidade intensa. Pedro, o jardineiro mais antigo do local, notou que aquele visitante não era apenas um turista comum. Havia algo, em sua postura, algo no modo como olhava as plantas, o lago, as pedras. Pedro já tinha visto muitas pessoas passarem por ali. Casais, famílias, estudantes, fotógrafos, mas raramente alguém que carregasse tanta tensão dentro de si. Enquanto Lucas se sentava e voltava a ler a carta, Pedro se aproximou devagar, fingindo aparar uma planta próxima. O silêncio entre os dois era pesado, até que o jardineiro falou sem tirar os olhos das folhas. Às vezes o que a gente encontra aqui dentro não é o que veio procurar. Lucas levantou o olhar surpreso, e pela primeira vez notou a serenidade daquele homem. Havia algo de enigmático em suas palavras, como se ele soubesse mais do que aparentava. Lucas sorriu de leve, um sorriso tenso, e respondeu: "Nem sempre o que a gente procura está onde acha que vai encontrar." Pedro parou, apoiou a tesoura de poda no carrinho e encarou o visitante. Mas quando o lugar é certo, ele mesmo se encarrega de mostrar o caminho. Essas palavras ecoaram dentro de Lucas de um jeito inesperado. Ele não sabia o motivo, mas sentiu como se aquele jardineiro desconhecido o compreendesse melhor do que muita gente próxima. O vento soprou, levantando folhas secas, e um raio de sol rompeu por entre os galhos, iluminando parte do banco. Era como se o próprio jardim respirasse junto deles. A carta ainda estava ali, nas mãos de Lucas, mas ele não conseguia mais lê-la. Algo dentro dele dizia que talvez aquele dia não fosse apenas sobre o que estava escrito, e sim sobre o que estava por vir. Pedro, percebendo a hesitação do visitante, perguntou calmamente: "O que você guarda aí dentro que parece tão pesado?" Lucas demorou a responder. Por um instante pensou em se levantar, ir embora, deixar aquele lugar e aquela conversa estranha para trás. Mas havia algo diferente no tom de Pedro. Algo que o fazia querer ficar. "É uma história antiga", disse enfim. "Uma história que talvez nunca devesse ter sido contada." Pedro sorriu. "As histórias que não querem ser contadas costumam ser as que mais precisam ser ouvidas." E foi ali, entre o som distante das fontes e o canto dos pássaros, que um laço invisível começou a se formar entre os dois. Um laço feito de curiosidade, mistério e um tipo raro de empatia. Nenhum dos dois sabia, mas aquele encontro seria o ponto de virada de tudo. Enquanto o sol finalmente dissipava a névoa, o jardim parecia se transformar num palco silencioso, onde cada detalhe tinha um propósito. As folhas brilhavam, as flores se abriam lentamente e o vento sussurrava segredos que só quem realmente prestava atenção podia ouvir. Você já teve a sensação de estar no lugar certo, na hora exata, mas sem entender por quê? Já sentiu que algo ou alguém foi colocado no seu caminho com um motivo que só se revela depois? Fique até o final, porque o que começou como um
Simples encontro num jardim vai se tornar uma jornada inesperada sobre confiança, arrependimento e redenção. Uma história em que cada palavra, cada olhar e cada silêncio escondem algo maior. O que Lucas carregava naquela pasta não era apenas um papel. Era uma revelação capaz de mudar destinos. E o que Pedro guardava dentro de si era uma verdade, ainda mais profunda, algo que poderia transformar completamente o sentido daquela manhã. Nada ali era coincidência. E quando você descobrir o que realmente estava escrito naquela carta, vai entender que algumas verdades só florescem quando o tempo e o coração estão prontos para ouvi-las. O sol já se erguia por entre as copas das palmeiras imperiais, e o jardim botânico começava a ganhar vida. Crianças riam perto do lago, turistas fotografavam as vitórias régias, e o perfume das flores preenchia o ar com uma leveza que contrastava com o peso que Lucas carregava por dentro. Ele ainda estava sentado no mesmo banco, segurando a carta como se ela fosse uma bomba prestes a explodir. À sua frente, o jardineiro Pedro cortava galhos secos com movimentos calmos, quase hipnóticos. Por um tempo, nenhum dos dois falou. O silêncio era cortado apenas pelo som das tesouras e o canto dos pássaros. Lucas observava aquele homem com curiosidade crescente. Havia algo em Pedro que o intrigava, uma serenidade que parecia vir de alguém que já tinha enfrentado mais do que deixava transparecer. "Você acredita que uma carta pode mudar uma vida?" perguntou Lucas, quebrando o silêncio. Pedro pousou a tesoura sobre o carrinho e limpou as mãos num pano. "Depende do que está escrito nela. Mas às vezes, o que muda a vida da gente não é a carta. É o motivo de ela existir." Lucas desviou o olhar, inquieto. Aquelas palavras tocaram algo dentro dele. Era exatamente isso. O motivo por trás da carta o atormentava mais do que o próprio conteúdo. A letra, firme. As palavras diretas. A assinatura que ele jamais imaginou ver. Tudo aquilo o deixava em conflito entre raiva, dor e uma sensação de perda que não sabia explicar. "Essa carta", começou ele, hesitando, "veio de alguém que eu não esperava, de alguém que eu não via há muitos anos." Pedro apenas assentiu, como se já soubesse. "E ela trouxe respostas?" "Ou perguntas?" Lucas suspirou. "As duas coisas, mas as respostas vieram tarde demais." Pedro caminhou até o banco e sentou-se ao lado dele. O gesto foi simples, mas carregava uma intimidade silenciosa. O jardineiro olhou para o papel amarelado nas mãos de Lucas. O tempo tem esse defeito. Ele nunca chega quando a gente quer, mas sempre chega quando precisa. Lucas olhou para ele intrigado. "Você fala como quem entende bem disso." "Entendo mais do que gostaria", respondeu Pedro com um leve sorriso triste. O vento soprou de novo, espalhando folhas pelo chão. O som das árvores parecia acompanhar a conversa, como se a natureza ali tivesse o dom de ouvir sem julgar. Lucas respirou fundo e abriu a carta mais uma vez. As palavras saltaram diante de seus olhos, tão familiares quanto dolorosas. Ele leu em voz baixa um trecho. "Se algum dia você voltar a esse jardim, espero que entenda o que eu não soube dizer em palavras. A culpa, às vezes, é só o outro lado do amor." Pedro ouviu em silêncio. Depois de alguns segundos, perguntou: "E você entendeu o que ela quis dizer?" Lucas balançou a cabeça. "Ainda não. Acho que estou tentando." O jardineiro apoiou os cotovelos nos joelhos e olhou para o chão. "Às vezes a gente passa tanto tempo fugindo da dor que esquece de escutar o que ela quer nos ensinar." Essas palavras fizeram Lucas se calar. Ele pensou em todos os anos em que evitou aquele lugar, em todas as vezes que rasgou cartas antigas, em todas as conversas que deixou de ter. E agora, ali estava ele, de novo naquele jardim, segurando uma carta que parecia querer consertar algo que o tempo tentou destruir. Pedro se levantou, recolheu uma folha caída e a mostrou a Lucas. "Tá vendo isso aqui? Quando cai parece que o galho morreu, mas na verdade é só o ciclo. A árvore não chora pela folha que foi, porque ela sabe que outras virão." Lucas olhou para a folha nas mãos do jardineiro e percebeu a metáfora que se desenhava diante dele. Talvez fosse isso. Talvez a carta fosse o fim de um ciclo, ou o começo de outro. "Você fala como alguém que já perdeu muito", disse ele. Pedro sorriu de leve. "Já perdi sim, mas aprendi que perder também é um jeito de ganhar, quando a gente entende o que fica." O sol agora iluminava todo o jardim,
e o ar parecia mais leve. Lucas dobrou a carta com cuidado e a guardou de volta na pasta. Pela primeira vez em muito tempo, ele não sentia raiva, apenas um estranho tipo de paz. Você sabe, disse Pedro enquanto voltava a cuidar das plantas. As respostas que a gente procura nem sempre vêm de quem escreveu as palavras. Às vezes, elas brotam do silêncio de quem escuta. Lucas ficou ali mais um tempo, observando aquele homem trabalhar, e se perguntou quem ele realmente era. Havia uma sabedoria discreta em cada gesto, uma profundidade que não combinava com a simplicidade de um jardineiro comum. Enquanto se levantava para ir embora, Lucas olhou para trás e viu Pedro parado entre as árvores olhando em sua direção. Por um instante, teve a sensação de que aquele homem sabia mais sobre a carta do que deixava transparecer. E sem entender o porquê, Lucas soube que voltaria no dia seguinte, porque havia algo naquele lugar e naquele jardineiro que parecia guardar a chave para entender o que as palavras da carta ainda não haviam revelado. O dia seguinte amanheceu com o mesmo céu esbranquiçado, uma mistura de névoa e luz tímida filtrando-se entre as árvores. Lucas voltou ao jardim botânico mais cedo do que pretendia. Não sabia ao certo o motivo. Apenas sentiu que precisava estar ali novamente. Caminhou pelo mesmo caminho de pedras, ouvindo o som do cascalho sob os sapatos e o eco suave de seus passos. Cada folha, cada cheiro de terra úmida parecia mais nítido, como se o lugar tivesse ganhado outra dimensão depois da conversa com Pedro. Quando chegou ao banco sob a figueira, encontrou o jardineiro já trabalhando. Pedro estava agachado, aparando algumas plantas próximas a uma fonte antiga, e cantarolava algo baixo, quase inaudível. Lucas ficou observando por alguns segundos antes de se aproximar. Havia algo fascinante na naturalidade com que aquele homem se movia, como se fizesse parte do próprio jardim. Você voltou, disse Pedro, sem levantar o rosto. Parece que sim, respondeu Lucas, tentando disfarçar o desconforto. Quem volta não é quem foi embora, é quem ficou pensando no que deixou para trás, disse o jardineiro com um meio sorriso. Lucas riu de leve. Você tem sempre uma resposta para tudo? Não, só para aquilo que o jardim me ensina. Eles ficaram em silêncio por um tempo. O barulho da fonte, o canto de um sabiá laranjeira e o farfalhar das folhas criavam um fundo quase hipnótico. Lucas tirou a carta da pasta novamente, mas dessa vez não a abriu. Apenas a segurou, como se quisesse testar o peso que ela ainda tinha dentro dele. Eu li essa carta dezenas de vezes, disse, olhando para o chão. Mas parece que cada vez ela muda, como se eu estivesse lendo com olhos diferentes. Pedro limpou as mãos no avental e se sentou no banco ao lado dele. Porque você não lê com os olhos, lê com o que sente. E o que a gente sente muda todos os dias. Lucas ficou em silêncio. As palavras faziam sentido, mas doíam. Ele ainda lembrava da pessoa por trás daquela carta. Carlos, o homem que o criou como se fosse um pai, mas também quem o decepcionou de uma forma que ainda sangrava. A carta havia chegado meses depois de sua morte, enviada por uma advogada. Dentro dela, um pedido de perdão que parecia tardio demais. Ele me deixou essa carta como se isso resolvesse tudo, murmurou Lucas. Mas o que ele fez não se apaga. Pedro observou o rosto dele com calma. O perdão não apaga o passado, Lucas. Ele só muda o jeito que você o carrega. Lucas virou o rosto para o jardineiro, surpreso ao ouvir seu nome. Eu não disse como me chamo. Pedro apenas sorriu. O jardim escuta mais do que você imagina. Por um instante, o silêncio voltou a se impor entre eles. Lucas ficou olhando para as mãos de Pedro, calejadas, marcadas pelo tempo, mas incrivelmente firmes. Não parecia o tipo de homem que se impressionava com confissões, e de algum modo, isso o fez confiar. Ele me criou como um filho, começou Lucas. Mas quando descobri a verdade, tudo desmoronou. Descobri que meu verdadeiro pai era outro homem, que minha vida inteira foi uma mentira contada para me proteger de algo que ele mesmo causou. Pedro ouviu em silêncio, com os olhos fixos em uma pequena flor que nascia entre as pedras. E agora você não sabe se odeia ou se entende, não é isso? Lucas engoliu seco. Exato. Pedro se levantou e apontou para uma árvore próxima, uma grande figueira cujas raízes se entrelaçavam no chão. Tá vendo essa árvore? Há muitos anos ela quase caiu. O tronco rachou durante uma tempestade. Os jardineiros acharam que ela não resistiria, mas ela se agarrou às próprias raízes e continuou crescendo.
Só que o lado rachado ficou marcado para sempre. Agora olha para ela. É uma das mais fortes daqui. Lucas seguiu o olhar de Pedro e ficou em silêncio. Tá dizendo que eu sou como ela? Não. Tô dizendo que talvez o que você chama de rachadura seja o que te mantém de pé. As palavras ecoaram fundo. Pela primeira vez, Lucas sentiu que a dor não era apenas um lembrete do que perdeu, mas também do que sobreviveu. Pedro voltou a trabalhar, e Lucas permaneceu sentado, observando-o. A sensação de familiaridade entre eles era estranha, como se aquele homem tivesse estado em sua vida antes, de algum modo. Você fala como se conhecesse essa história, disse Lucas. Pedro sorriu, sem olhar para ele. Talvez eu conheça histórias parecidas. No fim, todas as dores se parecem um pouco. O tempo passou devagar. O sol subiu, a névoa se dissipou e o jardim se encheu de sons e vida. Lucas guardou a carta e respirou fundo. Pela primeira vez em muito tempo, o ar parecia leve. Antes de ir embora, olhou para Pedro e perguntou: Você acredita que as pessoas podem realmente se perdoar? O jardineiro olhou para ele com um brilho calmo nos olhos. Acho que o perdão não é algo que a gente dá. É algo que a gente aprende a merecer. Lucas assentiu. E ao se afastar, teve uma sensação estranha. A de que Pedro sabia mais sobre o passado do que deixava transparecer. Ele não podia provar, mas algo em sua intuição dizia que o jardineiro e a carta estavam ligados por um fio invisível. E esse fio, ele sabia, ainda tinha muito a revelar. O céu estava cinza, prenúncio de chuva. O ar tinha o cheiro de terra úmida e folhas recém-cortadas. Lucas chegou ao jardim mais uma vez, sem saber exatamente o que buscava. As conversas com Pedro o deixavam inquieto, como se cada palavra do jardineiro abrisse uma porta que ele não sabia se queria atravessar. Mesmo assim, ele voltou. Algo o puxava para aquele lugar, para aquele homem que parecia saber demais e dizer de menos. Pedro o esperava próximo ao Lago das Vitórias Régias. Estava quieto, encostado em uma pá, observando a água imóvel. Quando viu Lucas se aproximar, apenas acenou com a cabeça sem dizer nada. Havia um silêncio diferente naquele dia, denso, quase respeitoso, como se o próprio jardim soubesse que algo importante estava prestes a ser dito. Lucas se sentou em um banco próximo e ficou observando o reflexo das árvores na água. Eu sonhei com ele essa noite, disse, quebrando o silêncio. Pedro não perguntou com quem, apenas respondeu. Os mortos sempre voltam quando o que deixaram não foi resolvido. Lucas olhou para o jardineiro intrigado. Você acredita nisso? Não é questão de acreditar. É questão de sentir. Às vezes o que a gente chama de lembrança é só o passado tentando conversar. A chuva começou a cair devagar, fina, quase tímida. As gotas formavam círculos na superfície do lago, e Lucas ficou hipnotizado pelo som suave. No sonho ele estava aqui, nesse mesmo lugar, e dizia as mesmas palavras da carta. Pedro manteve o olhar na água. O que ele dizia? A culpa é só o outro lado do amor. Pedro fechou os olhos por um instante. Respirou fundo. Palavras pesadas. Mais verdadeiras. Lucas suspirou. Eu não sei se consigo acreditar nisso. Se o que ele fez foi amor, então o amor é um erro que machuca. Pedro virou-se devagar, apoiando-se na pá. Talvez o erro não esteja no amor, e sim no medo. Às vezes as pessoas amam errado porque têm medo de perder, de contar a verdade, de não serem perdoadas. O medo é o jardineiro da culpa. As palavras ficaram pairando no ar, junto com o som da chuva que agora caía mais forte. Lucas ficou quieto, tentando entender o que sentia. Olhou em volta. Tudo parecia vivo e silencioso ao mesmo tempo. Era como se o jardim respirasse junto com eles. Pedro se abaixou para cobrir uma muda recém-plantada com um pano de proteção. Essa planta aqui quase morreu semana passada. Pegou um vento frio fora de hora. Achei que não ia resistir. Mas olha só, tá brotando de novo. Lucas se aproximou. E se não tivesse sobrevivido? Eu teria plantado outra. Mas o solo ainda teria a memória da primeira. Aquela frase o atingiu em cheio. Ele pensou em tudo o que havia tentado enterrar. A raiva, a culpa, a saudade. Talvez o solo da sua própria vida ainda guardasse as raízes do que ele acreditava ter superado. Você sabia que ele era meu pai? Perguntou de repente. Pedro levantou o olhar surpreso, mas não negou. Eu sabia que havia algo entre vocês. O jeito como fala dele é de quem ainda está preso ao que não disse. Lucas respirou fundo.
Ele me criou como filho, mas escondeu que era meu verdadeiro pai. Disse que fez isso para me proteger, mas eu me sinto enganado. Não sei como olhar para a memória dele sem sentir raiva. Pedro limpou as mãos no avental, o olhar calmo. A raiva é uma forma de amor que perdeu o rumo. Quando você sentir raiva dele, é o seu amor pedindo para ser entendido. A chuva engrossou e os dois se abrigaram sob uma árvore grande. Por um tempo, apenas ouviram o barulho das gotas batendo nas folhas. Lucas olhou para Pedro e perguntou, quase num sussurro: por que você se importa tanto com essa história? Você mal me conhece. Pedro hesitou, e pela primeira vez, seu olhar perdeu a serenidade. Talvez eu conheça mais do que imagina. Lucas franziu a testa. O que quer dizer com isso? Pedro desviou o olhar para o lago. Digamos que eu também recebi uma carta um dia. Uma que demorou anos para eu ter coragem de ler. De quem era? Pedro demorou a responder. De alguém que eu também amava e magoei. O vento soprou mais forte, balançando os galhos. Lucas percebeu que o tom de Pedro havia mudado. Não era mais o jardineiro sábio, era um homem com feridas. E você conseguiu perdoar? Pedro sorriu, um sorriso triste. Não completamente, mas aprendi a cuidar do jardim que ficou. É o mais perto que cheguei do perdão. Lucas sentiu um nó na garganta. A chuva diminuía, mas o peso no ar aumentava. Talvez o que a carta dele queria dizer fosse isso. Que o perdão é um jardim, e eu ainda estou aprendendo a plantar. Pedro assentiu. E todo jardim precisa de tempo para florescer. Os dois ficaram em silêncio por longos minutos. A chuva cessou. As folhas brilhavam sob a luz suave que voltava a atravessar as nuvens. Lucas olhou para o lago, depois para Pedro, e sentiu algo mudar dentro de si. Pedro, disse com a voz firme. Quem era a pessoa que te escreveu? Pedro o encarou por um instante, e seu olhar dizia mais do que qualquer palavra. Talvez um homem muito parecido com o seu. Lucas congelou. O coração acelerou, e pela primeira vez, teve a sensação de que aquela conversa não era coincidência. O passado, finalmente, começava a ecoar. O dia seguinte amanheceu com um silêncio diferente. Nem os pássaros pareciam querer cantar. O céu estava pesado, e o ar, carregado, como se o próprio jardim esperasse o desenrolar de algo inevitável. Lucas caminhava devagar pela alameda principal, sentindo o chão úmido sob os sapatos. A cada passo, o peso da dúvida aumentava. As palavras de Pedro ecoavam na mente. Talvez um homem muito parecido com o seu. Era uma frase simples, mas que o deixara em alerta. Ele precisava entender o que aquilo significava. Quando avistou Pedro, o jardineiro estava ajoelhado próximo à estufa, podando orquídeas com a mesma calma de sempre. Mas dessa vez, Lucas percebeu algo diferente em seu semblante. Havia um cansaço nos olhos, uma melancolia discreta que ele nunca havia notado antes. Bom dia, disse Lucas, tentando soar casual. Pedro levantou o rosto e sorriu, mas o sorriso não chegou aos olhos. Bom dia. O jardim está quieto hoje, reparou? Está sim. Lucas hesitou, depois completou. Talvez esteja esperando respostas. Pedro pousou a tesoura devagar. Respostas costumam aparecer quando a gente para de procurar e começa a ouvir. Lucas deu um passo à frente. Então me escuta agora, porque eu preciso perguntar e não quero rodeios. O que você quis dizer ontem? O que sabe sobre o meu pai? Pedro suspirou, como quem carrega um fardo antigo. Olhou para o chão, depois para as plantas. Nem tudo que se sabe deve ser dito antes da hora. Mas a hora é agora. A voz de Lucas saiu mais alta do que ele pretendia. Eu venho aqui todos os dias tentando entender o que essa carta significa, tentando fazer as pazes com um passado que você parece conhecer melhor do que eu. Então fala, Pedro. Quem é você nessa história? O jardineiro ficou em silêncio por longos segundos. O vento soprou entre as árvores, levantando folhas secas. Finalmente ele se levantou e encarou Lucas de frente. Eu conheci o seu pai, sim. Trabalhei com ele há muitos anos. Antes de ele mudar de vida. Lucas sentiu o estômago revirar. Trabalhou com ele onde? No próprio jardim, respondeu Pedro com voz baixa. Carlos foi o homem que me ensinou tudo o que sei sobre cuidar da terra. Ele amava esse lugar. Passava horas aqui, dizendo que as plantas eram o único refúgio que não julgava ninguém. Lucas ficou em choque. Meu pai era jardineiro? Durante um tempo, sim. Antes de construir a empresa. Antes de tudo o que veio depois. Era um homem simples.
com mãos calejadas e um coração dividido entre o que era certo e o que o mundo esperava dele. Pedro respirou fundo, como quem abre uma ferida antiga. Eu o vi se perder tentando ser alguém que não era, e vi a dor crescer dentro dele, a culpa o corroendo aos poucos. Lucas apertou a pasta de couro que trazia consigo. E essa carta? Foi você quem a entregou para a advogada? Pedro balançou a cabeça. Não, mas eu sabia que ela existia. Fui eu quem o ajudei a escrevê-la. O silêncio caiu pesado entre eles. Lucas deu um passo para trás, surpreso, traído. Você ajudou ele a escrever a carta? Pedro assentiu, olhando para o chão. Ele vinha aqui às escondidas. Dizia que precisava colocar em palavras o que nunca teve coragem de te contar. Eu ouvia, às vezes corrigia as frases. Era como se ele tentasse pedir perdão através da terra. Lucas levou a mão ao rosto, tentando absorver o que acabara de ouvir. Então, você sabia de tudo, e mesmo assim ficou me ouvindo falar, me ver sofrer, fingindo que não sabia. Pedro levantou o olhar, firme. Não fingi. Eu esperei o momento em que você estivesse pronto para escutar. Há verdades que, se reveladas antes da hora, destroem o solo em vez de fazê-lo florescer. As palavras ecoaram, mas Lucas estava tomado pela confusão. Você devia ter me dito desde o começo. E você teria acreditado? A pergunta veio calma, mas cortante. Lucas não respondeu. Apenas olhou para o chão, sentindo o coração bater pesado. Pedro deu um passo à frente. Carlos não era um homem mau, Lucas. Era um homem preso ao medo. Te amava mais do que qualquer coisa, mas achava que o amor precisava ser escondido para não te ferir. Foi covarde, sim, mas covarde por amor. Lucas sentiu os olhos marejarem. E você, por que ajudou? Pedro respirou fundo. Porque eu também tinha alguém que precisava me perdoar. Ajudar o seu pai foi minha forma de tentar perdoar a mim mesmo. Um trovão ribombou ao longe. O céu escureceu ainda mais. Lucas olhou para Pedro com os olhos cheios de perguntas. Então tudo isso não foi coincidência? Pedro balançou a cabeça. Nada no jardim é acaso. Cada semente nasce no tempo certo. A chuva começou a cair forte, encharcando tudo em segundos. Mas nenhum dos dois se moveu. Ficaram ali, frente a frente, sob a tempestade, com o peso de verdades finalmente reveladas. Lucas sentiu algo dentro dele se quebrar. Mas, pela primeira vez, não era dor. Era um tipo estranho de alívio. A raiva parecia ceder espaço para algo novo, uma compreensão silenciosa. Pedro se aproximou, colocando uma mão sobre o ombro dele. Seu pai errou tentando acertar. E eu errei tentando ajudá-lo. Mas agora, o que você faz com essa verdade? Isso é só seu. Lucas olhou para o lago, onde as gotas batiam furiosamente na superfície, e pensou que talvez o perdão fosse isso. Uma chuva que lava a terra, para que o que antes era dor voltasse a florescer. A tempestade da noite anterior havia lavado tudo. As folhas, as pedras, o próprio ar. O jardim parecia outro, mais limpo, mais calmo, como se o mundo inteiro tivesse respirado fundo e decidido recomeçar. Lucas chegou cedo, antes do sol se levantar por completo. O céu ainda estava cinza, e uma fina neblina se espalhava pelo chão, tornando o cenário quase irreal. Ele andou devagar, ouvindo o som suave dos passos sobre a terra úmida, até chegar ao Lago das Vitórias Régias. Era o mesmo lugar onde tantas conversas haviam começado e terminado. Mas agora, o silêncio ali parecia diferente. Não mais pesado, e sim cheio de expectativa. Lucas se sentou no mesmo banco de sempre e tirou a carta do pai do bolso. O papel já estava amassado, as bordas um pouco gastas, mas as palavras continuavam intactas, como se tivessem esperado aquele momento para serem compreendidas de verdade. Leu em voz baixa, quase sussurrando. O amor que escondi foi o mesmo que me sustentou. Perdoa-me por ter te amado no escuro. Ele respirou fundo. Pela primeira vez, aquelas palavras não soaram como uma confissão de culpa, mas como um pedido de paz, um pedido que ele podia finalmente aceitar. Pedro apareceu pouco depois, caminhando devagar, com um casaco grosso e um olhar sereno. Achei que você não viria hoje, disse, aproximando-se. Eu quase não vim, respondeu Lucas. Mas o jardim me chamou. Pedro sorriu, assentindo. Ele sempre chama quem ainda tem algo a plantar. Os dois ficaram em silêncio por alguns instantes, observando o reflexo das árvores na água. Lucas finalmente guardou a carta e olhou para o jardineiro. Eu pensei muito no que você disse ontem.
sobre o perdão. E o que concluiu? Que talvez o perdão não seja algo que a gente dá. É algo que a gente aprende a sentir. Pedro sorriu com os olhos. Exatamente. O perdão não é um presente, é um processo. E começa quando paramos de lutar contra o passado. Lucas ficou olhando para o lago, pensativo. Sabe o que é estranho? Eu passei anos tentando apagar tudo o que ele fez, tentando provar que não era como ele. E agora, quanto mais entendo os motivos dele, mais percebo o quanto me pareço com ele. Isso não é algo ruim, respondeu Pedro. Parecer-se com alguém que errou é só um convite para fazer diferente. O sol começou a romper as nuvens, lançando raios tímidos sobre o jardim. Pequenos brilhos dançavam sobre a superfície da água, como se o lago respirasse luz. Lucas continuou. Eu achava que o perdão seria como abrir uma porta e sair para o ar livre, mas é mais como varrer uma casa que ficou fechada por anos. A poeira sobe, arde os olhos, dá vontade de desistir. Mas se a gente continua, o ar volta a ser respirável. Pedro assentiu lentamente. E o cheiro muda. O passado deixa de feder a culpa e começa a cheirar a lembrança. O silêncio entre os dois era confortável, como se não houvesse mais nada urgente a dizer. Até que Pedro tirou algo do bolso, uma pequena caixa de madeira envelhecida. Estendeu-a para Lucas. Isso aqui era do seu pai. Ele me pediu para entregar quando eu achasse que você estava pronto. Lucas olhou para a caixa com hesitação. Suas mãos tremiam quando a pegou. Abriu devagar. Lá dentro, havia uma pequena muda de planta, envolta em um pano úmido. Uma etiqueta escrita à mão dizia: Figueira. Por que uma figueira? Perguntou. Pedro olhou para o horizonte. Porque o figo demora a nascer, mas quando nasce, alimenta até o chão onde cai. Seu pai dizia que a figueira é a árvore da paciência e da reconciliação. Lucas segurou a muda com cuidado, como se carregasse algo sagrado. Ele queria que eu plantasse isso? Pedro assentiu. Aqui, no jardim. No mesmo lugar onde ele escreveu a carta. Por um instante, Lucas ficou imóvel. Depois se levantou, olhou em volta e escolheu um espaço perto do lago, onde o sol começava a tocar a terra. Ajoelhou-se, cavou com as mãos, sentindo o barro frio entre os dedos. Pedro o observava em silêncio. Quando a muda foi colocada no solo, Lucas respirou fundo e fechou os olhos. Pai, eu não entendi tudo o que você fez, mas hoje eu entendo o que você tentou me ensinar. Que o amor nem sempre é limpo, nem sempre é fácil. Mas é o que fica quando o resto vai embora. O vento soprou suave, balançando as folhas em volta. Lucas enxugou as lágrimas que insistiam em cair e se levantou devagar. Pedro caminhou até ele e colocou uma mão em seu ombro. Agora o jardim tem o que faltava. O quê? Perguntou Lucas. Uma raiz nova nascida do perdão. Eles ficaram ali por um tempo, observando o pequeno broto se firmar no chão. O sol, finalmente, rompeu as últimas nuvens, iluminando tudo ao redor. O lago parecia mais claro, as flores mais vivas, o ar mais leve. Lucas olhou para Pedro e sorriu, sincero, pela primeira vez em muito tempo. Acho que agora entendo o que ele quis dizer com a frase da carta. Pedro ergueu as sobrancelhas, curioso. E o que ele quis dizer? Que a culpa é o outro lado do amor, porque só quem ama sente culpa por ter errado. E só quem perdoa entende que o amor nunca foi o erro. Pedro assentiu, emocionado. Agora você falou como alguém que finalmente escutou o jardim. O som dos pássaros voltou. A neblina se dissipou. E ali, diante da pequena figueira, o filho e o jardineiro entenderam que algumas dores não precisam ser esquecidas para que se tornem belas. Basta que floresçam no tempo certo. O caminho de volta para casa foi diferente daquele que Lucas conhecia. As ruas pareciam menos sombrias, menos cheias de obstáculos invisíveis, como se a própria cidade tivesse decidido abrir espaço para a mudança que carregavam. Pedro caminhava ao lado dele, passos firmes, sorriso radiante. A scooter médica abandonada na esquina parecia uma memória distante, um símbolo de limites ultrapassados e não mais uma ameaça constante. Carlos estava à frente, dirigindo calmamente, mas com atenção total. Ele sentia uma estranha mistura de orgulho, alívio e expectativa. Nunca imaginara que aquele dia pudesse trazer tanta transformação de forma tão completa. Dentro do carro, a atmosfera estava carregada de emoção, mas também de planos e sonhos que precisavam ser desenhados com cuidado. Lucas observava cada detalhe. O reflexo do sol no vidro,
as folhagens ainda molhadas pela chuva da noite anterior, o trânsito começando a se movimentar lentamente. Tudo parecia ganhar cores mais vivas, significados mais profundos. Ele percebeu que o mundo parecia menos ameaçador, menos rígido, mais cheio de possibilidades. Pedro percebeu o olhar atento do amigo e comentou: "Está diferente hoje, não é?" Como se tudo tivesse ficado mais leve. Lucas assentiu, mas permaneceu em silêncio por alguns segundos, absorvendo a sensação. Ele nunca imaginara que poderia se sentir parte de algo assim. Uma família unida, segura, com carinho real e espaço para crescer. A mudança era mais profunda do que qualquer expectativa que já tivera. Ao chegarem em casa, foram recebidos por Senhora Ana, que preparava as últimas coisas para a ceia. Ela olhou para os três e um sorriso iluminou seu rosto. "Bom dia, meninos. Parece que a energia de vocês mudou o ambiente inteiro." Pedro correu até ela e abraçou-a com entusiasmo, enquanto Lucas permaneceu em pé, observando com um misto de timidez e curiosidade. Senhora Ana se aproximou e segurou a mão de Lucas. "Sinta-se bem-vindo. Hoje, este lugar é seu tanto quanto de qualquer um aqui." Carlos acompanhou a interação com orgulho contido. Havia um sentimento de gratidão silenciosa pairando no ar, como se todos soubessem que aquele dia marcaria o início de uma nova vida. A mesa estava posta com detalhes que Lucas jamais imaginaria. Alimentos simples para Pedro, mas preparados com cuidado, com aromas que despertavam memórias de segurança e aconchego. Enquanto se serviam, Pedro e Lucas começaram a compartilhar histórias do dia anterior, risadas saindo naturalmente, ecos de alegria genuína preenchendo a casa. Senhora Ana observava cada gesto, emocionada. Ela sabia que estava testemunhando a transformação de vidas, não apenas de Pedro, mas de todos que faziam parte daquele espaço agora. Após a refeição, Pedro puxou Lucas para jogar alguns jogos online. Lucas hesitou inicialmente, mas logo se entregou à experiência, rindo das fases e das pequenas conquistas que o faziam sentir-se parte de um universo novo. Carlos assistia, atento, mas deixou que os meninos encontrassem sua própria diversão. Ele sentia que aquele momento de liberdade e conexão era tão importante quanto qualquer orientação formal que pudesse oferecer. Enquanto jogavam, conversaram sobre a escola, tarefas, responsabilidades futuras. Lucas mostrou curiosidade natural, vontade de aprender, entusiasmo por novos desafios. Pedro explicou pacientemente horários, matérias, atividades extracurriculares. Carlos sorriu, percebendo que a interação entre os dois meninos não era apenas divertida, mas educativa, um aprendizado mútuo que fortaleceria a relação e a confiança. Mais tarde, todos subiram para os quartos. Lucas ficou encantado com a ideia de ter um espaço próprio, mesmo que dividisse com Pedro. Ele se acomodou, observando os detalhes. Prateleiras para livros e jogos, cama arrumada, vista para a baía. Pedro se aproximou, sorrindo, satisfeito com a presença do irmão que agora seria parte integral de sua vida. O dia passou em atividades simples, mas significativas. Organizar roupas, conferir material escolar, pequenas tarefas domésticas que promoviam a integração do novo membro da família. Lucas começou a perceber que pertencia ali de forma natural, sem precisar provar nada, apenas vivendo cada instante com atenção e gratidão. Ao final da tarde, a ceia reuniu todos novamente. Sentaram-se à mesa, agora mais íntimos, compartilhando risadas, histórias e planos para os dias seguintes. Lucas, emocionado, agradeceu pela oportunidade de fazer parte daquele lar. Pedro segurou sua mão por baixo da mesa, um gesto silencioso de cumplicidade. Carlos, com os olhos marejados, percebeu que a verdadeira riqueza não estava nos bens, mas na união, na confiança e no afeto que agora preenchia cada cômodo da casa. Antes de dormir, cada um seguiu sua rotina. Escovaram os dentes juntos, ajustaram cobertores, conversaram baixinho sobre os acontecimentos do dia. Lucas finalmente sentiu-se seguro. Pedro dormia ao lado, respirando tranquilamente, e Carlos fechou os olhos com uma sensação de paz que há muito tempo não experimentava. Senhora Ana cuidava dos detalhes finais, garantindo que tudo estivesse perfeito para o próximo dia. No silêncio da noite, Lucas olhou pela janela do quarto compartilhado. Viu a cidade iluminada, o jardim ainda úmido, e pensou em tudo o que havia acontecido. A confiança, a restauração, o encontro com Pedro, a aceitação de Carlos. Ele sorriu, consciente de que sua vida havia mudado para sempre.
O que antes era incerteza e solidão, agora se transformava em pertencimento e esperança. E naquele instante, a sensação de família, de laços genuínos, de amor verdadeiro, se consolidava. Uma vida que parecia impossível se tornava real, concreta. E Lucas soube que dali em diante, cada passo seria dado junto com Pedro e Carlos, construindo não apenas um lar, mas um clã unido por confiança, superação e afeto. A noite terminou com a certeza de que cada desafio enfrentado havia sido necessário. Cada lágrima derramada havia preparado o solo para a alegria, e cada gesto de bondade se multiplicaria infinitamente, mudando a vida de todos para sempre. O sol da manhã seguinte iluminava o jardim, refletindo nas folhas molhadas e nos olhos brilhantes de Lucas e Pedro. Os meninos corriam pelo quintal, rindo alto, sem pressa, como se o mundo inteiro tivesse decidido esperar por eles. Carlos observava de longe, um sorriso amplo e genuíno no rosto, sentindo algo que há muito não experimentava. Paz e orgulho ao mesmo tempo. Era difícil acreditar que apenas alguns dias antes, tudo parecia impossível. Lucas parou no meio da corrida e olhou para Pedro. Ei, vamos competir para ver quem chega primeiro na árvore lá no canto do jardim? Pedro aceitou com entusiasmo e os dois dispararam. O som da risada deles ecoava pela casa, atravessando janelas, portas e corações. Carlos sentiu um calor no peito. Ele sempre soube que a vida podia surpreender, mas jamais imaginara que poderia ser tão simples e alegre. Depois de algumas voltas, os meninos se aproximaram da scooter médica que ainda permanecia no quintal, agora silenciosa, inerte. Pedro bateu com cuidado nela com a ponta do pé e disse: Sabe, Lucas, essa scooter já cumpriu seu papel. Mas acho que agora temos mais coisas para nos divertir do que antes. Lucas riu, balançando a cabeça. É verdade. Temos hambúrgueres, jogos. E você até me ensinou a correr pelo jardim sem medo. Carlos aproximou-se, sorrindo e disse: E vocês dois juntos? Tem algo que nenhum equipamento, nenhum medicamento ou qualquer especialista conseguiria dar. Coragem, confiança e parceria. Lucas olhou para Carlos, depois para Pedro, e respondeu: Então acho que estamos prontos para qualquer coisa. Inclusive para aventuras novas. Pedro concordou, dando um empurrão amigável em Lucas. Enquanto os três caminhavam em direção à casa, Carlos começou a explicar algumas regras básicas sobre os jogos online, Pedro comentava sobre as fases que ainda não haviam desbloqueado, e Lucas ouvia, absorvendo tudo com olhos atentos e curiosos. Era como se cada pequeno detalhe estivesse carregado de significado. Pequenas descobertas, pequenas vitórias, tudo contribuindo para fortalecer o clã recém-formado. No final, sentaram-se na varanda, observando o pôr do sol refletir nas águas do jardim e no brilho dos olhos uns dos outros. Lucas suspirou e disse: Nunca imaginei que minha vida pudesse ser assim. Eu, Pedro e você, Carlos. Uma verdadeira equipe. Pedro riu. Sim. E ainda temos tempo para testar todos os jogos antes da escola começar. Carlos riu junto, percebendo que aqueles momentos de simplicidade eram os mais poderosos de todos. E é exatamente isso que torna histórias como essa tão especiais. Um simples gesto, uma decisão corajosa ou uma amizade inesperada pode mudar tudo. Se você sentiu o coração bater mais forte com cada passo dessa jornada, se sorriu junto com eles, ou até se emocionou com a força da confiança e da união. Imagine quantas outras histórias incríveis ainda existem por aí. Então, se você quer acompanhar aventuras cheias de esperança, lições de vida e momentos que realmente tocam o coração, inscreva-se no canal agora. Ative o sininho, porque histórias como a de Lucas, Pedro e Carlos não param aqui. Tem muita emoção, diversão e surpresas esperando por você. Não fique de fora. Venha fazer parte do clã que acredita na força da amizade, da coragem e da confiança. Prepare-se para rir, se emocionar e, quem sabe, descobrir que a magia das pequenas ações pode transformar sua vida também. E lembre-se, cada clique, cada inscrição, cada comentário ajuda a espalhar histórias que inspiram e conectam pessoas. Então, junte-se a nós e viva cada aventura, cada momento como se fosse único, porque na vida real, esses momentos são o que realmente importam. Agora feche os olhos por um instante e imagine, se Lucas, Pedro e Carlos conseguiram transformar sua história juntos, o que você poderia transformar na sua? Inscreva-se, acompanhe e descubra. A próxima aventura pode começar a qualquer instante, e você não vai querer perder.